A palavra ataraxia, que dá esse conteúdo da filosofia do estoicismo, que é uma filosofia da paz de espírito, né? A filosofia. O que é ataraxia? É tranquilidade de alma, ou tranquilidade de consciência, tranquilidade de espírito, e etc, etc. E aí eu sei que os coaches, né, ultimamente, eles usurparam isso, porque eles pegam o estoicismo como se fosse uma continuidade do cristianismo, quando é, na verdade, o exato oposto, né? Assim, os valores cristãos que existem, que a gente diz que você vive numa sociedade cristã e etc. Boa parte desses valores estavam antes do cristianismo existir no próprio estoicismo. E o termo técnico da ataraxia, da tranquilidade de alma, etc, etc, sabe de onde que ele é originado? Você sabe de quem é originado? Eu vou te dizer de quem que é originado. Vou te dizer, pô. Já, já. Está chegando. Vem aí. De quem que é? Diz para mim. Se ninguém disser, eu não vou colocar na tela. Eu preciso que alguém descubra. Ninguém vai me dizer de quem é o termo ataraxia? Ninguém vai dizer? Epicuro? Quase. Exato, meu amigo Jonathan. Jonathan, meu querido amigo Jonathan. Só quero mostrar para vocês, tá certo? Aparece nos textos de Estobão. Isto é bom demais, certo? Aparece aqui, ó, o termo tá aqui, ó, ataraxia, como um termo de quem? Você consegue ler aí? Você consegue ler? Tá conseguindo ler aí? Se você não consegue ler, é porque você não assistiu nossas aulas de introdução ao grego ático. É o camarada Demócritos. Camarada Demócrito. Veja, esse aqui é o texto do Early Greek Philosophy, é o volume 7º, que é basicamente essas 500 páginas aqui de citações de Demócrito, que é o cara que mais tem citação perdida. Platão não cita Demócrito porque Platão é covarde, segundo Diógenes Laércio, etc, etc, etc. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Cadê? Eu baixei e abri aqui em algum lugar. Tá, eu vou ter que abrir de novo. Deixa eu fechar aqui a compartilhamento de tela. Parar tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cambridge, certo? Tem um camarada, que é esse camarada aqui, que escreveu esse texto aqui, certo? Esse camarada aqui, ó, fulano James Warren, ele é da Universidade de Cambridge, e ele... que todo mundo sabe a relação entre Epicuro e Demócrito na filosofia da natureza. Inclusive, a tese de doutorado de Marx, ou o equivalente à tese de doutorado, o documento que ele fez para ter formação acadêmica é um documento a respeito da filosofia da natureza, ou da física, né? O que há de comum e de diferente entre a física de Demócrito e de Epicuro. Esse é o trabalho que Marx faz. Só que esse camarada aqui está fazendo um trabalho, James Warren, é de 2002, essa publicação, acerca da ética, como a ética de Epicuro é influenciada pela ética de Demócrito. E aí ele chama esse texto de Demócrito e Epicuro, ética de Demócrito e Epicuro, uma arqueologia da ataraxia, né? E aí ele vai mostrar, certo, o desenvolvimento. Eu não li o livro ainda, certo? Ele vai mostrar o desenvolvimento, ó, introduzindo os democríticos, né? Os caras, vários caras que são da tradição democrítica, quais são as teses que eles têm, ele vai andando até chegar em Epicuro para dizer que tem uma certa arqueologia desse conceito específico, que vai de Demócrito até Epicuro. No vídeo passado que eu falei sobre estoicismo, eu conversei com vocês acerca de como o Epicuro é elogiado pelos estoicos. Então, com segurança, se James Warren está certo de dizer que a filosofia de Epicuro, a respeito da tranquilidade da alma, na ética, é um desenvolvimento de uma tradição democrítica, e, como eu mostrei alguns vídeos atrás, a gente tem os estoicos, a gente citou dois, Sêneca e Marco Aurélio, elogiando em Epicuro a ataraxia, né, a tranquilidade da alma, mesmo quando você está em sofrimento físico, etc. Em última instância, qual é a conclusão?
Em última instância, a conclusão é que o conceito de ataraxia estoico tem origem materialista. Se você considerar que Demócrito é um materialista, coisa que é questionável, conforme eu já conversei com vocês quando eu fiz a apresentação do materialismo do Olivier Bloch. É possível você falar que Demócrito e Epicuro são materialismos? É possível, não sem uma pequena dose de anacronia. Só que ele diz, né, Olivier Bloch, é claro que a gente comete anacronia quando a gente fala de história da filosofia, porque a gente está querendo estabelecer uma espécie de tradição. Então, os materialistas modernos, eles obviamente são influenciados por essas pessoas lá atrás, portanto, chamar Demócrito e Epicuro de materialistas não é de todo um erro, porque é exatamente você alertando a influência de Demócrito e Epicuro nessas pessoas que, na modernidade, cunharam a aceitação do termo materialismo como um elogio, lembrando que o termo surge na pena de pessoas que não são materialistas, por exemplo, Leibniz, né, num tom de elogio, inclusive, dizendo que o Epicuro seria materialista, e Berkeley, só que aí para insultar, né? Ele chama de materialista para insultar, para dizer que é errado. Tá certo? Tranquilo? Deu para compreender? Em última análise, o materialismo é que cunhou o conceito de ataraxia. Então, muita gente pode estar querendo dizer assim, Pedro, mas você adotar a noção de ataraxia dos estoicos é uma espécie de, como é que eu posso chamar? De ecletismo. Primeiro que não é, porque os estoicos também são materialistas pra caramba. A conversa deles, a gente já conversou sobre isso, a noção deles de Deus único é a noção de lógica universal, o logos do universo, a estrutura da razão universal. Então ele está muito mais próximo do panteísmo do que de uma crença religiosa em entidades externas ao universo, embora eles falem, inclusive, em deuses, sem problema nenhum. Mas só que todos os deuses, inclusive, se submetem à lógica do universo, que é o Deus último dos estoicos. Nessa medida, eu não tenho nenhuma crítica a fazer aos estoicos, né, no ponto de vista cosmológico. Digamos, eu penso diferente do que um estoico, claro, porque nós estamos em tempos diferentes, né? Nós somos pessoas diferentes, com orientações diferentes, com preocupações diferentes, etc, etc, etc. Mas ainda assim, se tivesse uma pessoa que dissesse que defendia exatamente a mesma coisa que um estoico defende acerca dos deuses, ou seja, que deuses são espíritos que, de certa forma, se orientam pela lógica universal, bom, você poderia falar de lógica universal, não teria nenhum problema com essa pessoa. Claro que eu diria, ela está errada, mas eu não teria problema nenhum com essa pessoa, nem do ponto de vista teórico prático, né? Porque a consequência prática não levaria a nenhuma diferença no comportamento dessa pessoa com o meu, né? Até porque eu faço piada com isso o tempo todo, né? Vamos fazer uma oração, vamos agradecer aos deuses, etc, etc. Então, na prática, não teria diferença nenhuma, certo?